Bola à tarde! O que será que aconteceu com o Internacional? Perdeu de virada para o Pelotas na estreia dos titulares do Beira-Rio. Vamos falar também do Grêmio, porque hoje é sexta-feira. Sextou! A gente abre no ritmo de Madonna e já começando, chamando o repórter Marcelo Salzano para dar o primeiro destaque dessa derrota do Internacional que acabou surpreendendo o Marcelo Salzano, perdendo para o Pelotas de virada no Beira-Rio. Boa tarde, Salzano. E no reencontro com o torcedor colorado em 2019, Inter decepciona, perde de virada para o Pelotas por 2-1 e técnico Odair Hellmann admite preocupação com a bola aérea defensiva. Nós precisamos já no próximo jogo melhorar, porque uma bola parada, a gente sabe o quanto é a definição do jogo com as bolas paradas, então é mérito do Pelotas. Nós é que temos que melhorar nesse aspecto e vamos melhorar. Pois é, daqui a pouco a gente traz a reportagem completa do Internacional nessa derrota que acabou surpreendendo o torcedor. Teve estreia do Rafael Sobis, o Neilton frente à torcida entrou no segundo tempo, o Sobis também no segundo tempo. Mas a gente também vai começar falando do Grêmio, porque o Grêmio tem dois trabalhos, um com o time titular fazendo o jogo treino e os reservas já se preparando para o jogo contra o Juventude. Quem traz direto da redação o Grêmio é Gabriel Correia. Gabriel. Tudo bem, Caco? Boa tarde para você, para todo mundo aí, donos da bola. Hoje eu falo aqui da redação do Grupo Bandeirantes de Comunicação para trazer o destaque do Grêmio, que depois da derrota do Inter no estádio Beira-Rio para o Pelotas, permanece na liderança da competição com 4 pontos. O tricolor que na próxima rodada enfrenta o Juventude, nessa segunda-feira, vai jogar com um time alternativo ainda e o técnico Renato, inclusive, já projetou esse duelo contra o time de Caxias. Os jogadores estão voltando às férias, alguns acima do peso ainda, falta de ritmo, não é só esses 30 dias de férias. O jogador de futebol, ele sente isso. O jogador de futebol, ele atinge seu nível bom lá pelo 6º, 7º jogo, entendeu? Até lá vai ser a entrega total, vou mudando a equipe, dando sangue novo, dando oportunidades. O Grêmio titular, que deve estrear pela 4ª, 5ª rodada apenas, Caco, e vai treinando. Fez um jogo treino agora contra o Ipiranga, venceu por 2-0 o time de Erechim e vai se preparando também. O destaque na atividade foi o Marinho. Ele foi titular no lugar do Montoya, que ainda vai se adaptando também, é verdade, aqui ao futebol brasileiro, e também o Felipe Viseu, que apareceu no lugar do Jael, lá no comando de ataque. Então o Grêmio vai se preparando, mas esse time deve estrear apenas na 4ª, 5ª rodada deste Campeonato Gaúcho. E também como destaque, a gente tem que falar do TT. Ele está disputando a Sul-Americana Sub-20 com a seleção brasileira, tem jogo contra a Bolívia hoje, inclusive, mas o TT recebeu uma proposta do Shakhtar Donetsk, 12 milhões de euros. Mas o presidente Romildo, que esteve em reunião com representantes do Shakhtar e também empresário do jogador, já negou prontamente esta proposta, acha o valor muito baixo, é quase só 10% da multa do jogador de 100 milhões de euros e por isso não vai vender neste momento, mas o Shakhtar promete vir mais uma vez atrás do TT, Caco. Legal, Gabriel. Olha só, o TT é um grande jogador que o Grêmio está mais uma promessa. O Grêmio está muito bem nesse sistema de categorias de base. Na tela para você, os jogos da dupla Grenal, os próximos jogos da dupla Grenal. Lembrando, o Internacional estreia no Beira-Rio, o Grêmio em vantagem, é o líder do Campeonato Gaúcho, né? E o Internacional joga aí contra o São José domingo, 5 horas da tarde, no Passo da Areia, em Porto Alegre. O Grêmio só na segunda-feira. Tá aí o Grêmio, estreia do Grêmio na Arena contra o Juventude, segunda, 8 horas da noite, como eu falava, o Grêmio em vantagem. Além de ser líder do Campeonato Gaúcho, vai estrear só agora na Arena, com 2 jogos em casa, mesmo tendo uma vitória e um empate, o Grêmio é líder do Campeonato Gaúcho. Vamos então acompanhar como foi esta derrota do Internacional, depois a gente traz toda a repercussão, comentar esta derrota do Inter que trouxe surpresa para o torcedor e para todos nós, para o Pelotas, de virada por 2-1. Reportagem Marcelo Salzano. Após 2 meses sem jogos, o torcedor colorado pôde matar a saudade do seu time do coração no Beira-Rio. O técnico Odair Hellmann escalou a equipe considerada titular. No banco de reservas, uma grande atração. O retorno depois de 8 anos de um bicampeão da Libertadores da América. Início de jogo. Pressão colorada. Nico Lopes, em um belo chute, obrigou Ayrton a fazer grande defesa. Na sequência, William Potker fez grande jogada. Chutou na trave.
Adriano Lara marcou contra. Inter 1-0. O Pelotas reagiu. Cobrança de falta. Bate-rebate na área. Dão tocou para a rede de Marcelo Lomba. 1-1. Nico Lopes voltou a aparecer com destaque. Passe de Iago. O uruguaio ia marcando um golaço, mas a trave não deixou. Abrimos o placar, e aí perdemos um pouquinho por naturalidade desse processo de pré-temporada, perdemos um pouquinho essa intensidade. O Pelotas se defendendo muito bem, competindo na parte defensiva, mas sempre sem criar perigo para nós em contra-ataques, em situações assim. Conseguiu numa bola parada o empate. Veio o segundo tempo e a defesa colorada falhou mais uma vez. Felipe Chaves desviou para a rede. Vira-vira no Beira-Rio. Pelotas 2-1. O Inter foi para o tudo ou nada. Neilton entrou. Mostrou seu cartão de visitas. Ayrton evitou o empate. O torcedor pediu e Odair atendeu. Rafael Sobis fez sua reestreia com a camisa colorada. No final da partida, arriscou de longe. A bola passou perto do gol. Pressão total do Inter. E o duelo entre Nico Lopes e Ayrton seguiu. E o goleiro do Pelotas foi melhor salvando o Lobão. E terminou assim no Beira-Rio. Inter 1, Pelotas 2. É o início de temporada. Os jogadores se entregaram, se doaram, correram, buscaram de todas as formas, mas hoje o Pelotas, com as oportunidades que teve, aproveitou bem e saiu merecedor da vitória. O primeiro jogo do Inter no Beira-Rio em 2019 não foi como o torcedor colorado esperava. Derrota em casa, atuação pouco inspirada. Domingo, o adversário será o São José, aqui mesmo em Porto Alegre, no estádio Paço da Areia. Nós precisamos, já no próximo jogo, melhorar, porque uma bola parada, a gente sabe o quanto é a definição do jogo com as bolas paradas, então é mérito do Pelotas. Nós é que temos que melhorar nesse aspecto e vamos melhorar. Melhorar o desempenho e retomar o caminho das vitórias. A receita para o Inter, seguir sua trajetória neste gauchão. O Internacional tem que melhorar muito do que se viu ontem nessa estreia do Inter contra o Pelotas. Uma coisa, elogiar também o Pelotas, o trabalho do técnico Diego Gavilã. Tá de parabéns, fez um esquema muito bem postado, marcação forte, segurou o Internacional. O Inter acabou de novo achando um gol, mesmo com o time titular, diferente do reserva, mas numa jogada individual do Potker, que no início do jogo foi bem, mas depois não foi tão bem assim, acabou perdendo espaço no ataque, porque o Inter estava aí, a jogada do gol, o Internacional estava num conjunto de jogadas individuais. Nada, né? Nada de conjunto, nada de jogada trabalhada do Internacional no início do ano. Ou seja, o técnico Odair está testando os jogadores. Agora o que ficou é a defesa. É muito raro a defesa do Internacional cometer os erros que cometeu nesse primeiro jogo. Por isso que preocupa. Mas, de certa forma, tem que levar em conta aquela coisa da perna dura, a perna cansada. Mas essa bola aérea aí demonstra falhas do Internacional da defesa, de posicionamento, de falta de ritmo de jogo. E muito diferente. Por que o time reserva não estava tão mal assim defensivamente, né? Então é isso que tem que ser corrigido para que o Internacional não cometa mais esses erros. E lá na frente, me parece que o Internacional está sentindo falta da referência. De cara sentiu falta do Leandro Damião. E este jogador não é o William Potker. Pode ser até o Rafael Sobis, que entrou aí no segundo tempo e tocou bola e tentou, de certa forma, mas na verdade ele ficou mais recuado e quem virou referência foi o Nico Lopes. Mas já melhorou, inclusive com a entrada do Neilton, né? O Rafael Sobis junto com o Neilton deram outra movimentação para o Internacional. Eu entendo que esse time, pelo que apresentou, pode ser o que começa a próxima partida com os titulares. Mas aí vamos ver o que o Odair tem para dizer a respeito ou escolher do time, se ele vai insistir no mesmo time ou até mesmo pegar alguns jogadores do outro time. Por exemplo, o Pedro Lucas é um guri de referência, um garoto de referência. Pode estar no ataque para o Internacional ter esse jogador. Olha só, vem aí um grande evento, o Connected Content, o maior evento de conteúdo conectado do sul do país, reunindo nomes de grande relevância para falar e discutir sobre negócios no mercado de conteúdo no Brasil. Um dia inteiro com painelistas de
todo o país, de vários segmentos, discutindo e mostrando cases de sucesso focados no futuro da comunicação. É dia 29 de janeiro, no auditório da SPM Sul, em Porto Alegre. Se você quer participar desse evento, entre em contato com o Sinapro RS através do telefone aí na tela, 51 3395 1063, ou ainda pelo e-mail sinaprors@sinaprors.com.br. Sexta-feira é dia da prancheta do Bagé. Ele mexe os botões, começa a fazer o esquema tático do Inter, do Grêmio, analisa o ataque do Inter e também a posição do lateral Juninho Capixaba. Contigo, Bagé. Tudo bem, Caco da Mota? Já aqui na minha prancheta, quero começar falando sobre o time do Internacional na função ofensiva. O Internacional que jogou 2 rodadas do Campeonato Gaúcho e teve diferenças. Por exemplo, no primeiro jogo, o Internacional atuou como seu centroavante de referência, o Pedro Lucas, que é um jogador que atua muito fazendo o pivô. Por quê? Porque ele facilita. Quando essa bola chega no Pedro Lucas, ele tem a possibilidade de fazer a jogada de parede para permitir a infiltração em ambos os lados do ataque do Internacional ou ele mesmo arrumar o espaço para finalização a gol. Só que o Pedro Lucas jogou na primeira partida. O segundo jogo do Internacional teve como comandante de ataque o William Potker. O William Potker na Ponte Preta foi artilheiro de Campeonato Brasileiro, artilheiro de Campeonato Paulista. Só que o William Potker joga de uma maneira diferente. O William Potker é um jogador flutuante, como o Tite costuma utilizar esse termo. Ele cai pelo lado direito, ele cai pelo lado esquerdo e ele infiltra por vezes, mas jogando com muito mais aproximação de jogadores de ataque. Aí pode ser Nico Lopes pelo lado direito, o próprio Patrick pelo lado esquerdo, a aproximação pela direita do Edenilson, a aproximação pela esquerda com o D'Alessandro e o William Potker constantemente trocando de posicionamento desses jogadores. Este, portanto, o movimento do ataque do Internacional. Agora, vamos fazer o seguinte, retiramos de campo o time do Internacional e vamos colocar em campo o time do Grêmio. E eu quero falar do Grêmio de uma maneira diferente. Eu quero falar do Grêmio do lado esquerdo. Porque o artilheiro do Grêmio no Campeonato Gaúcho até agora se chama Juninho Capixaba. É um lateral esquerdo. Por que o Juninho Capixaba tem tanta facilidade de fazer gols? Porque o Juninho Capixaba é um lateral esquerdo de muita velocidade. Deixa eu tirar o time do Internacional daqui. O Juninho Capixaba é um lateral que usa muito este último terço do campo. Ele joga muito próximo da área. Porém, o Juninho Capixaba tem uma deficiência muito grande, que é a marcação. Toda vez que o Juninho Capixaba passa para a jogada, ele automaticamente deixa o espaço para que o adversário possa preencher. E essa é uma deficiência que, no time considerado ideal, o titular da posição, que é o Bruno Cortez, também tem. É por isso que o Grêmio está procurando um novo lateral esquerdo. Mas, seguindo no Juninho Capixaba, que fez 2 gols no Campeonato Gaúcho, é um jogador que busca profundidade, é um jogador que tabela muito bem, tem qualidade de passe, e justamente no momento em que ele passa buscando a profundidade, geralmente pelo lado esquerdo ele tem a parceria ou do Alisson, que se machucou, ou agora do PP. E com isso, ele recebe dentro da área, e por isso que ele está fazendo tantos gols com a camisa do Grêmio. Portanto, a prancheta do Bagé hoje, falando de Inter e Grêmio. Contigo de volta aí, Caco. Muito legal, Bagé, legal a movimentação dos botões, do Internacional do Grêmio, sempre aqui sexta-feira, a prancheta do Bagé. Hoje é um dia muito especial, é o dia da final do Miss Rio Grande do Sul e a gente vai direto para lá no estúdio com a Cris Bart e esta grande decisão. Que dia importante, que dia especial. Boa tarde, Cris Bart. Oi, Caco, amigo dos donos da bola. Olha só como eu tô. Que maravilha, hein? Olha só, Caco. Tô que aqui, beleza. Ó, no palco. Tá bonito o estúdio aí, hein? Tá lindo demais. Os convidados estão começando a chegar. As meninas candidatas a Miss Rio Grande do Sul estão se preparando, porque hoje, neste palco, será coroada a nova Miss Rio Grande do Sul B-Emotion 2019. 5 finalistas disputam a coroa, a faixa, que por enquanto é de Leonora Weimer, mas já será de uma nova menina que vai representar, e muito bem, o nosso estado no Miss Brasil B-Emotion, que acontece dia 9 de março em São Paulo. O programa de hoje começa 1h20 da tarde aqui na tela da Band. Jurados muito credenciados, a plateia ansiosa e as meninas na maior expectativa. Vai ser um show de beleza e muita emoção. 1h20 da tarde aqui, ó, na tela da Band, nesse palco lindo. Olha aqui, Caco.
Que beleza, que maravilha, hein? Que espaço maravilhoso que ficou aí pra gente ter o Miss Rio Grande do Sul verdade. e as meninas nessa grande emoção, essa grande expectativa, todo mundo na torcida, nas cidades, acompanhando pela tela da Band. Obrigado, Cris. Obrigada, Caco. Até mais. Até mais. Segunda-feira, Cris Bate estará aqui no Donos da Bola, apresentando Donos da Bola, segunda-feira, 12h30. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco tem mais dupla Grenal e a definição dos grupos da Copa América e dos Jogos da Copa América na Arena em Porto Alegre. Olha só, a gente já volta. Estamos de volta e agora a gente vai dar aquela invadida na Rádio Bandeirantes. Vamos espiar um pouquinho. Eles estão falando do jogo do Inter de ontem, a derrota para o Pelotas 2-1. Vamos acompanhar. A Boca do Lobo cheia de gente. Tem 2 jogos em casa, o Pelotas agora. Mas agora o Campeonato Gaúcho ele vai começar naturalmente a ferver um pouco mais. Porque o próprio Pelotas que ganha do Internacional, o Aimoré que empata com o Grêmio, eles acabam, peraí, esses pontos que se divide com a dupla, quando o cara, ele quer ganhar todas, né? Mas no planejamento é zero. Mas no planejamento é zero. É zero. Se perder pra dupla é do jogo. Não, é zero. Então faz 3 pontos contra o Pelotas e faz 1 ponto contra o Grêmio, no caso do Aimoré, é lucro. Mas barbaridade. É lucro. O Aimoré venceu o São José, que é a equipe que joga contra o Inter domingo, empata na sequência. A tendência do Aimoré era ter 1 ponto nesses 2 e tem 4. E isso é a vida pro Aimoré. O Pelotas ontem, com os 3 pontos do Beira-Rio, ele tem um respiro. Tudo que se imaginou era não fazer nada. Então. E arruma a casa feio toda. Ainda. A ideia ontem era vai perder e feio. Vai perder mal. Eu quero fazer uma pergunta para vocês na questão financeira. Tu gosta muito disso, Paulete. TT, ele até agora não jogou no profissional do Grêmio. Tem uma proposta de 10 milhões de euros na mesa do presidente Romildo. E aí, espera e valoriza mais um jogador que está na seleção de base? Se a estrutura do Grêmio permite que ele possa segurar para usufruir do atleta e confia que ele realmente tem esse poderio todo de crescer e se tornar um grande jogador parecido com os que ele já tem, que é no caso que é o Everton. E o PP. E o PP que está na frente dele. Ele joga o TT. Não interessa, mas está na frente. Pé esquerdo, joga do Não, mas não estou falando... Nós estamos falando de números, Sérgio. Eu falando de números. Eu acredito. Não jogou no profissional ainda. Sim, e eu tenho uma situação confortável que me permite abrir mão de 40 milhões. Jogador jovem só pode vender se tu precisa. Eu estou dizendo. Se não precisa, não vende. O Grêmio não precisa. Tá, então, o toque de bola, a gente acompanhando o debate do Internacional, também falando um pouco de Grêmio. E agora a gente vai falar de Copa América. E aqui do estúdio eu vou direto para o nosso controle. Paulo Pires, estão definidos os grupos da Copa América, Paulinho, e também jogos na Arena, grandes seleções passando até aqui para o Porto Alegre. Paulinho, boa tarde. É verdade, boa tarde a você, Caco, aos telespectadores da Bandeirantes, dos Donos da Bola. Realmente teremos aí 5 jogos em Porto Alegre na Copa América, que começa dia 14 de junho e vai até o dia 7 de julho em território brasileiro. Temos jogos aí em São Paulo, em Belo Horizonte, em Salvador, no Rio e aqui em Porto Alegre. Vamos acompanhar primeiro aqui, vamos acompanhar uma tela com os grupos da Copa América. São 3 grupos. O grupo A tem Brasil, tem Bolívia, tem a Venezuela, tem o Peru também. O grupo B com a Argentina, que vai jogar em Porto Alegre na Arena, tem a Colômbia, tem o Paraguai, tem o Catar. Grupo C com cabeça de chave Uruguai, que joga na Arena também, tem Equador, tem Japão e também tem a seleção chilena. São esses, então, os grupos da Copa América 2019. Catar e Japão são seleções convidadas, né, Paulinho? Exatamente, são os 10 países que integram a América do Sul, mais os 2 convidados aí, o Catar e o Japão. Então são 3 grupos com 4, passam para a próxima fase. Os 2 primeiros de cada chave, mais os 2 melhores terceiros colocados. Vou apresentar agora a ordem de jogos do Brasil. O Brasil pegou uma mamata ali, o Tite não gostou muito. É uma barbada, o Tite diz, não é barbada, mas é assim, olha só. Dia 14 de junho, que é uma sexta-feira, o Brasil estreia em São Paulo, no Morumbi, contra a Bolívia. Depois, dia 18, enfrenta em Salvador, na Arena Fonte Nova, a Venezuela. E encerra sua participação na fase de grupos, jogando na Arena Corinthians, dia 22 de junho, contra a seleção peruana. Provavelmente o guerreiro convocado
colocado, vai jogar o Guerreiro contra o Brasil aí nessa última partida lá em São Paulo. Bom, vamos agora aos jogos que acontecem na Arena do Grêmio nessa primeira fase da competição. Teremos jogos pelo Grupo A, que é o Grupo do Brasil, pelo Grupo B, pelo Grupo C. Vamos acompanhar então aí. O primeiro jogo é do Grupo do Brasil. É um sábado, dia 15 de junho, 4 da tarde, Venezuela e Peru. Olha só, Guerreiro jogando na Arena do Grêmio, provavelmente pela seleção peruana. Depois teremos, na sequência, dia 20, o Uruguai recebendo o Japão. E dia 23, fechando a primeira fase classificatória, Argentina e Catar, portanto, Uruguai e Argentina jogando aqui na Arena. E é bom lembrar o seguinte, se o Brasil for o primeiro colocado do seu grupo, vai jogar as quartas de final na Arena. Que então, maravilha. O jogo na Arena, quarta de final, Caco. Bah, que beleza, Paulinho. Então, nós poderemos ter, então, contra o Peru jogando, né, com o Guerreiro, poderemos ter o Suárez aqui em Porto Alegre também. E se o Messi voltar para a seleção argentina, voltará a Porto Alegre, já jogou uma Copa no Beira-Rio, mas agora dessa vez na Arena, o que seria uma coisa histórica, um jogador como o Messi jogando nos 2 estádios de Porto Alegre. Exatamente, ele até disse que não jogaria mais pela seleção argentina, mas talvez a AFA, a Associação de Futebol Argentino, consiga convencer o Messi para jogar pelo menos a Copa América. É um dado importante, tá? Teremos aí Brasil provavelmente nas quartas de final, e se Uruguai e Argentina passarem em primeiro lugar nos seus grupos, a semifinal aqui na Arena vai ser entre Uruguai e Argentina, um jogão de bola. Para fechar minha participação, por falar em Porto Alegre, teremos provavelmente dia 7 ou 11 de junho a seleção brasileira fazendo um amistoso aqui no Estádio Beira-Rio, amistoso preparatório para a Copa América, Caco. Que beleza, temos uma agenda cheia para Porto Alegre. E como é que será que o técnico Tite, então, obrigado Paulinho, como é que o técnico Tite considerou esse grupo? Eu também estou com o Paulinho, achei fraquinho o grupo do Brasil, uma barbada. Técnico Tite falando a respeito do grupo, das chaves da Copa América, vamos acompanhar. Na teoria, se pegar a classificação, é 9º e 10º colocado, a Venezuela e Bolívia, teoricamente, o nível técnico mais baixo. Do Peru, foi para o Mundial, nós tivemos um jogo com o Peru muito encardido. Se pegar o jogo da Copa América, foi a equipe que nos eliminou. Mas, dentre tudo isso, eu quero pegar as palavras que o Maturana, ele foi muito feliz, ele estava muito iluminado a hora que ele falou. Ele disse assim, mais do que sorteio, que é sorte, que é sorteio, está dentro de cada seleção, em jogar bem, em jogar um grande futebol, aí o sucesso de cada uma. Eu também vejo dessa forma. Vamos acelerar aqui no Donos da Bola, porque no final de semana tem Band Motores. No Band Motores deste fim de semana, Urecial Pistas, uma corrida de kart. Ô, Gaúcho, esse cavalo não anda, Gaúcho. Eu não achei as rédeas desse troço, rapaz, não sei onde que pisa aqui. Automodelismo. As tecnologias dos drones. Um test drive do Toyota Yaris. O Yaris vem bem equipado. Tomara que a gente não morra, é só o que eu quero. Então vamos embora, meus campeões. Cada vez melhor o nosso Band Motores, é imperdível nesse final de semana, tem corrida ali, quem ganhou, vamos pro intervalo e já a gente volta, tem mais Dupla Grenal aqui no Donos da Bola. Donos da Bola, oferecimento igual ao Banricompras, só outro Banricompras. E o jogador Elias, vem ou não vem para o Internacional? Olha só o que o pai dele falou para a Rádio Bandeirantes, o senhor Eliseu. Vamos acompanhar. Vou fazer um breve resumo aqui da situação do Elias aqui no Atlético. Em novembro, final do ano passado, novembro, o Atlético se pronunciou publicamente, com a intenção de baixar a folha salarial. O Elias seria um dos jogadores que estaria à disposição do mercado. Ou seja, deixou claro que o Elias não estava dentro dos planos do Atlético. Posteriormente a isso, em dezembro, mais ou menos, o Rodrigo Caetano, do Inter, nos procurou. Segundo ele, já havia tido uma primeira conversa com a direção do Atlético e que até então já existia um acordo entre eles, por isso que ele estava ligando, por conta dessa autorização que foi dada para ele entrar em contato com o jogador. E apresentou uma proposta, para o jogador foi uma excelente proposta, uma proposta de 2 anos de contrato, com a possibilidade de prorrogação por mais 1 ano, atingindo objetivos. O jogador gostou e deu o seu ok. E aí, segundo consta, o presidente deu para trás, não mais quis negociar, e aí colocou o jogador numa situação muito desagradável. E o jogador hoje está muito
muito infeliz no clube que ele deu o máximo dele e hoje ele está sendo desrespeitado por parte da direção. O Donos da Bola volta segunda-feira, 12h30, com a apresentação da Cris Bart, que hoje está 1h20 com a final do Miss Rio Grande do Sul. Um abraço a todos, bom final de semana. Tchau!